Primeira Guerra foi o sexto conflito mais sangrento de sempre. Estiveram frente a frente duas alianças opostas: os aliados, o Reino Unido, França e o Império Russo, e os impérios centrais, alemão e a Áustria-Hungria. A guerra deflagrou porque, a 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Fernando e sua esposa Sofia foram assassinados em Sarajevo. Passado quase um mês do assassinato, o ministro das Relações Exteriores do Império Austro-Húngaro apresentou ao imperador Francisco José, a 21 de julho, um ultimato que chegou a Belgrado a 23 de julho. O ultimato continha várias requisições. Uma delas era que o governo sérvio seria o responsabilizado pelo atentado. Esta última requisição acabou por ser negada pela Sérvia, já que constituía, na opinião do país, uma afronta à sua soberania. Com isso, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia a 28 de julho. Os russos então mobilizaram as tropas em apoio aos sérvios. A estratégia militar alemã previa um rápido ataque à Rússia, aliada da França, enquanto que as suas tropas ainda estivessem no início da mobilização para evitar um ataque ao oeste. Portanto, a Alemanha declarou guerra à Rússia, a 1 de agosto, e à França 2 dias depois, invadindo imediatamente Luxemburgo e Bélgica para dominar fortificações ao longo da fronteira francesa. A invasão da Bélgica levou à declaração de guerra britânica contra a Alemanha a 4 de agosto. Com esta declaração, 5 das 6 grandes potências europeias envolveram-se na Primeira Guerra Europeia desde as guerras napoleónicas. Em Portugal, o Foreign Office, ou Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, declarou que não julgava propício que o governo português declarasse a neutralidade da guerra. Isto é, o governo inglês, no caso de precisar que Portugal intervisse, poderia o seu auxílio, mas não se comprometia a defender militarmente o país e as suas colónias quase Portugal decidisse entrar na guerra sozinho. A Inglaterra também prometeu abertamente ceder as colónias portuguesas para a Alemanha. Por isso, Portugal, com medo da neutralidade, participou na guerra. Com o interesse do Império Alemão nas colônias portuguesas, especialmente Angola e Moçambique, Portugal organiza uma expedição militar a 12 de agosto de 1914, com destino a Angola e Moçambique, começando desta forma a combater na África. Isto surge da necessidade de que a posição de Portugal na Primeira Guerra Mundial não se podia separar da defesa das colônias ultramarinas para evitar perder os territórios, levando Portugal a apoiar o Reino Unido por medo da neutralidade. Em Angola, após um ataque alemão ao posto fronteiriço de Cuangar, conhecido pelo massacre de Cuangar, as tropas portuguesas tentavam expulsar os alemães do território. A 31 de outubro, mas 2 meses depois foram derrotadas em Naulila, no desastre de Naulila, tendo que recuar para Umbe. As tropas alemãs retiraram-se também, mas foram as populações locais que acabaram por se voltar contra a soberania portuguesa. Neste momento, Portugal estava em má fase na guerra em Angola, mas com a nomeação de Pereira de Essa para comandante das forças em operações no sul de Angola e governador-geral da colônia Angola-Portugal, recuperou a 7 de julho de 1915, provocando a rendição alemã e ainda voltam a possuir o forte de Guamato, no sul da Angola. Os combates em Moçambique começaram num ataque alemão ao posto fronteiriço de Massuia, no Rovuma, a 25 de agosto de 1914. Por isso, o governo de Portugal enviou para Moçambique uma força de 1.527 homens. Essa força, que chegou a Moçambique em outubro de 1914, estava completamente desorganizada, de tal forma que, passados alguns meses, que mais de um quarto dos efectivos tinham morrido. A segunda fornada de soldados chegou a Moçambique com finalidade de recuperar a ilha de Kionga, mas devido à desorganização idêntica à da primeira força, só em 4 meses, por doença, perdeu metade de efetivos, mas entretanto conseguiu
en 10 de abril de 1916, recuperar a ilha de Kionga quando os alemães abandonaram a cidade. 2 meses depois, após vários combates contra os alemães, em maio foi enviada uma terceira força de Portugal, comandada por Ferreira Gil, com a finalidade de passar o Rovuma e atacar as tropas alemãs ao mesmo tempo que estas eram atacadas no Tanganyika por forças inglesas. As tropas comandadas por Ferreira Gil conseguiram passar o rio Rovuma e conquistar Nevala, mas logo de seguida é derrotada no combate de Nevala, tendo que se retirar novamente para Moçambique. Em novembro de 1917, Letto Vorbeck, um general alemão, passa o rio Rovuma e derrota as tropas portuguesas que já incluíam uma quarta força enviada. Em Negomono e percorre Moçambique sempre fugindo e derrotando as tropas inglesas e portuguesas que encontrava pelo caminho e provocando a revolta das populações locais contra os portugueses. O exército alemão também se rendeu em Moçambique, apesar de nunca ter sido derrotado. Portugal, para além de ter combatido no continente africano, também lutou na Europa ao lado da Inglaterra. A 23 de novembro de 1915, Portugal, autorizado pelo Congresso da República, em reunião extraordinária, a entrar na guerra ao lado da Grã-Bretanha. A entrada oficial deu-se quando, a pedido da Inglaterra, Portugal aprisiona, a 23 de fevereiro de 1916, navios alemães que se encontravam nos portos portugueses. Isto levou a uma declaração de guerra por parte dos alemães a 9 de março de 1916. No 24º dia do mês seguinte, Norton de Matos publicou um diploma ordenando o recenseamento militar obrigatório de todos os cidadãos com idades compreendidas entre os 20 e os 45 anos. Foi aí que os futuros membros do Corpo Expedicionário Português e do posterior Corpo de Artilharia Pesada Independente, CAPI, param para a guerra. Em 1917, as primeiras tropas portuguesas do Corpo Expedicionário Português, fundado a 22 de julho de 1916, seguiram para a guerra na Europa, em direção a Flandres, França. Foi apenas a 4 de abril de 1917 que as tropas portuguesas entram nas trincheiras, ainda subordinada às forças da Grã-Bretanha, depois de um processo de instrução por parte das tropas inglesas. A responsabilização do CEP por setores da frente apenas aconteceu a 30 de maio de 1917 e 6 dias depois já sofreram um ataque. A 10 de julho de 1917, as tropas alemãs atacam o posto de Montepuez, mas são repelidas e a primeira divisão do CEP assume finalmente a responsabilidade de uma parte do setor português na frente. É a 5 de novembro que o CEP assume completamente a responsabilidade da defesa do setor português na frente, antes subordinado ao exército britânico. A 2 de março de 1918, deu-se um ataque alemão em Flandres, onde vários membros do CEP foram aprisionados. A rendição do CEP foi decidida a 22 de março de 1918, através de um decreto, mas só que essa desistência foi contrariada pela ofensiva alemã. Em véspera da guerra de Lalis, o CEP vê aprovada a sua reorganização. A 9 de abril de 1918, dá-se a Batalha de Lalis, que este ano faz 100 anos desde que aconteceu. E entre os milhares de soldados do CEP na Batalha de Lalis, estava Aníbal Augusto Milhais, um homem de pouco mais de 1,5 m de altura, um jovem analfabeto e pobre, natural de Mursa, distrito de Vila Real, que desobedeceu a ordens de retirada das forças aliadas e ficou para trás, sozinho e abrigado numa trincheira, a disparar contra o inimigo. Nesta batalha, muitos portugueses foram dizimados e aprisionados pelas tropas alemãs. Em La Couture, o soldado sozinho, com a metralhadora da sua secção, batalhou contra os alemães. Não sei para o abrigo, não vi ninguém. Só vi era fogo de roda de ninho. E algumas ainda caíam, mas outras caíam em cima do abrigo e até voavam. Mais tarde, os alemães começaram então a avançar no campo de La Couture. Pois esse campo vinha coberto de gente. As primeiras fileiras da frente vinham vestidas à portuguesa, que eles apanharam nossos prisioneiros e fardaram-se com as nossas fardas. Mas eu, como não conhecia bem, eu tinha visto embaixo 5 escoceses, e fui dizer aos 5 escoceses que o reconhecessem bem aquela gente. E corri outra vez para o abrigo, que eu já estava ali, já estava aflito. Quando cheguei ao abrigo, já os vi no cima de La Couture, já em cima de motociclos, já com os capacetes altos. Aí é que eu conheci que eram alemães. Foi então que eu abri fogo. Essa invasão caiu toda.
Passado uma hora ou isso, meu moito é igual. Filho de fogo antes de chegar então ao mesmo sítio dos oito. Com a medalhadora faz muito fogo. Mas mais tarde, meu moito em invasão, já não era tamanho. Cortei também. Foi aí que eu já não vi, não tornei mais a ver alemães. Após esta batalha, Augusto ainda ajudou camaradas que estavam a ser cercados pelos alemães. Vi um soldado nas trincheiras e peguei na pistola e corri em cima dele pensando, não sabia se era alemão ou se era, de que era. Era um rapaz também refugiado do 15. É que eu disse, então tu também estás aqui. Estamos aqui muitos. Nós estamos cercados. Ele depois é que foi chamar os franceses e mostrei-lhes os alemães que me estavam a cercar. E eles disseram, já estávamos todos prisioneiros. Eu então disse que não estávamos. Meti-os à estrada, os franceses na frente. E eu sempre a ver, de cá, os alemães. E alguns até já se punham em pé. Quando se puseram-se a pé, cortei-os. Ficaram logo cortados e só se puseram a pé e caíram. Conforme estavam, ficaram. Ou depois os meus, então, ao tempo que eles viram cair, cortaram a fugir. Eu corri também. Corri para ver se ainda passava a ponte e atravessei-a. Quando passado aí uns 10 minutos, a ponte foi embora. Desapareceu. À quarta ofensiva, os soldados alemães decidiram contornar o ponto em que o português estava, deixando-o para trás das linhas inimigas, onde sobreviveu com o que tinha em sua posse durante uns dias, até encontrar um oficial escocês, que o salvou de morrer afogado e mostrou-lhe o caminho para o batalhão português. Eu regadei-me então numa barraca de sacos, que era um posto de gases português. Ali me conservei até ao dia 14, a fazer fogo ao correr do canal, para nunca os alemães fazerem as pontes no canal. E a fazer fogo sempre 100 ou 200 metros para lados da barraca, porque onde eu fizesse fogo, atacavam logo com artilharia. No dia 14, aí pelas 11 horas, vi vir eu não sabia se era alemão, se que era. Reconheci-o com 3 tiros, que lhe fiz por cima da cabeça. Tinha a pistola na mão, bem apunhada, preguei-lhe no peito, e com a mão esquerda apalpei-o todo. Mandei-o estar à vontade, e logo depois disse-me, já o meu rapaz, tem sido o que tem estado a dar fogo aqui em Lactur e por aqui, e neste reduto. Tenho sido eu sozinho. E sim, eu sei que está sozinho. Não tenho por nada de comer. Eu tenho da minha comida, amendoim. Lá aldeia do amendoim, e ele também comeu. Ele tinha estado do campo de prisioneiros dos alemães. Vinha todo rasgado dos arames, e salvou aquilo tudo. Pulou ao canal e veio a nadar. Tiramos então os dois, e até onde encontrou ele os dele. Mas ele a mim passou uma carta e com um lápis escreveu umas estradas que eu havia seguir, todas. Eu fui ter com os meus sem perguntar a ninguém. Já no caminho até ao batalhão português, depois das indicações de escocês, salvou uma criança numa aldeia em ruínas. Era um escurecer, ir a atravessar numa territa. Ouvi chorar muito, uma criança, lá numa casa, toda esbardalhada, estava toda no chão. Até metia paixão aquela criança, o que gritava lá. Eu fui para as taubas adiante, por baixo das taubas. Essa coisa lá, fui dar com a criança lá num canto. Puxei para fora. Ainda pouco andava, mas já atrapava, já ia trepando. E só depois é que me incomodou muito, porque eu levava ainda muito peso. Se fosse eu já não arrastava isso. Levava ao colo a rapariga, e eu vinha aqui em cima do ombro, em cima da metralhadora, até cheguei à retaguarda onde vi já civis, encontrei-me então com 2 raparigas jeitosas. Começaram-me a perguntar de onde ia, e tudo vinha de Lactur, e que acabei na Ponte Samoná. Mas esta criança que era mais atrás, lá onde diz a vilagem, onde era,
E a casa e tudo, e elas punham-se a olhar uma para a outra e disseram-me se ela dava a criança. Estou, pois eu para que a quero. Não era eu que se entregassem dela. E elas disseram que a conheciam. Lá eram vizinhas dela. Eu segui e a criança ficou lá. Até que cheguei a um batalhão. Então cheguei a Vantaria 15, aquilo foi uma grande festa. O meu comandante, com o resto do pessoal, foi uma festa. Após isto, quando chegou finalmente ao seu batalhão, foi celebrado pelos seus colegas e soube que já tinham conhecimento dos seus atos, de milhares a milhões. O nome deste soldado é exatamente desse regresso, quando o comandante Ferreira do Amaral saudou-o e disse-lhe: "Tu és milhares, mas vales milhões." Quando cheguei, estava o meu comandante com uma carta grande, assim como a página de um jornal. Estava eu sentado e um capitão médico, que ele me disse: "Senta-te aqui ao pé de mim. Mas agora há de me dizer aqui todos os pontos onde estivesse a dar fogo." E eu disse-lhe: "Deu tudo certo." Viraram-se um para o outro e diziam: "Ele não foi quem escreveu isto, mas foi como a que escrevesse. O que estava no papel era o que eu contei." É que então ele me disse se conhecia uma torre-espada. Disse que não conhecia porque não tinha visto nenhuma. É que ele se pôs a pé e deu-me um abraço e disse-me: "Vais ter uma." Foi-me então colocada num campo de aviação diante de 15.000 praças. Foi o Gomes da Costa que me botou, Marcelo Gomes da Costa. Eu estava no meio de uma cerca de bandeiras. Depois ele disse-me: "E antes de receberes continência de todos os oficiais que aqui estão, vais receber primeiro a minha." Ele tirou a retaguarda e fez uma continência e depois é que me abraçou. Nessa noite, num jantar, disse-me o meu comandante, como é que me chamava? O meu comandante Ferreira do Amaral. Eu disse-lhe que era Aníbal Augusto Milhares. És milhares, mas vale milhões. Este soldado mereceu, pelas suas ações, um conjunto de homenagens: a Ordem Militar da Torre Espada, do Valor, Lealdade e do Mérito, a alteração do nome da povoação de Valongo para Valongo de Milhais, o busto do Soldado Milhões e, na praceta, o Herói Milhões e Mursa. Neste esforço de guerra, chegaram a estar mobilizados quase 200.000 homens. As perdas atingiram quase 10.000 mortos e milhares de feridos, além de custos económicos e sociais gravemente superiores à capacidade nacional. Consegue-se deduzir, a partir da forma de apresentação no campo de batalha, os objetivos da República Portuguesa. O governo português, recentemente formado, tinha necessidade de afirmar o prestígio e a influência diplomática do Estado republicano, bem como a legitimação no seio das potências europeias, maioritariamente monárquicas. Portugal também tinha a crença que era crucial entrar na guerra em nome do progresso nacional, ao lado das democracias ocidentais, como a Inglaterra, a sua eterna aliada e principal influenciadora na entrada no conflito. De modo a manter as colónias, combateu em África e também, aliado a isso, participou na Conferência da Paz, porque poderia assim advogar a sua soberania sobre aqueles territórios e ainda parar a influência alemã nas populações indígenas do sul de Angola e norte de Moçambique, e também evitar algumas insurreições locais contra o domínio português. Em termos políticos, o Partido Democrático, no poder, achou extremamente importante envolver um país num esforço coletivo de guerra, tanto em relação à oposição republicana quanto em relação às influências monárquicas no exílio.